E hoje nós vamos falar sobre interferência energética e espiritual. Então, quem que já sentiu quando entra num lugar que a pessoa ela sente uma energia, quando ela sai de lá ela se sente mal, ela fala, nossa, entrei naquele lugar e eu saí muito mal daquele espaço, né? Conversei com uma pessoa e saí como se tivesse sugado todas as minhas energias. Boa noite, Edilzete. Então, quem já passou por isso? De conversar com uma pessoa e se sentir sugada energeticamente? Ou o contrário, você conversa com alguém e você se sente extremamente bem, que você se sente revitalizado, né? Ou quando você entra em ambientes, que você sai de lá também pesado, como se estivesse carregando uma tonelada nas suas costas. E aí você precisa dormir e você precisa descansar para repor suas energias. Quem já sentiu dores de estômago, dores de cabeça, depois de algum encontro ou de alguma situação de um local que você entrou? Então, gente, todo mundo passa por isso, né? Frequentemente, as pessoas, elas sentem as interferências energéticas e espirituais. Então, tem uma diferença. O que são as interferências energéticas, né? O que é o seu desequilíbrio energético? É quando, como eu disse, você às vezes vai conversar com uma pessoa e você sente a energia daquela outra pessoa que não tá legal. Às vezes ela tá muito triste, às vezes aquela pessoa tá com raiva, às vezes aquela pessoa tá vibrando no nervoso, na ansiedade. Então, quando uma pessoa ela vibra negativamente, né, ela não tá bem naquele dia, ela está emanando aquela energia. Se eu tô nervosa, eu tô emanando aquela energia do nervoso, da ansiedade, da preocupação. E quem tá perto de mim vai captar essas energias, tá? Então, se eu não tô bem, isso é tudo energia, é minha mesmo. Então, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, eu tô com raiva, eu tô com inveja, o que eu tenho ali naquele momento, eu estou emanando para o universo. E quem estiver perto de mim vai sentir essas energias. Quem for muito sensível vai sentir, vai se sentir mal, vai receber, vai perceber essa energia, vai se sentir mal. Então essa pessoa ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter dores de estômago, ela pode sentir tontura, mal-estar, porque ela está captando a energia negativa dessas pessoas que estão à sua volta, tá? Então isso é quando a gente está captando energias negativas. Então a gente tem aquele desequilíbrio energético, tá? Passei 2 dias sentindo raiva de alguém. Passei um nervoso, fiquei muito nervosa e meu corpo vibrava, raiva, nervoso. Então isso é energia. Isso aí eu estou vibrando e o meu corpo vai responder a essas vibrações. Se eu mesmo que eu não tenha encontrado ninguém, porque a gente emana isso todo o tempo, né? Mas se eu não encontrei ninguém, eu tô fazendo mal para mim mesmo. Então a gente tem um desequilíbrio energético. Quem vai sentir a dor de cabeça? Eu. Quem vai sentir, por exemplo, eu quando eu fico nervosa, eu tenho desarranjo intestinal. Então eu tenho dores de barriga muito forte e cada um reage de um jeito, né? Então tem pessoas que sentem dores de cabeça, tem pessoas que sentem dificuldade digestiva, tem pessoas que sentem tonturas, tem pessoas que ficam prostradas na cama porque não conseguem levantar, porque sentem fraqueza. Então cada um reage de uma forma, né? Mas tudo isso, gente, é um desequilíbrio energético e você bagunçou todo o seu corpo físico e os seus corpos sutis. E tudo isso começa aonde? Nas nossas emoções. Então, quando a gente está em desequilíbrio energético, a origem disso tudo são as nossas emoções, são as nossas energias. O que nós estamos naquele momento vibrando. Então, a gente vai desequilibrar pelas nossas emoções, tá?
e eu posso me prejudicar com essas emoções desregradas. Então, são um monte de energias negativas que eu estou jogando para mim mesma, né? Então, se eu tô, por exemplo, magoada, chateada com alguém, primeira pessoa que eu vou fazer mal é para mim mesma. Então, meu coração fica ali todo magoadinho, é como se eu estivesse carregando uma brasa que tá queimando o meu coração. Então, a mágoa tá em mim, eu tô fazendo mal para mim mesma, tá? Então, eu estou aqui desarmonizando e desequilibrando o meu chakra cardíaco. Eu estou trazendo desequilíbrio para o meu coração, para o meu pulmão, para toda essa área aqui, né, do cardíaco, que está relacionada ao pulmão e ao coração. Tristezas, a mesma coisa. Quando a gente está muito triste, a gente vai trazer energias negativas para essa área aqui, ó, do pulmão, do coração. Vocês já viram pessoas que às vezes sentem dor física no coração quando elas estão tristes? Quando alguém morre, quando tem uma separação, quando você está sofrendo de amor, a pessoa chega a sentir dor física. Porque, gente, é aqui que é o centro das nossas emoções. É aqui que ficam as nossas emoções. E a gente vai sentir dor aqui porque está em desarmonia, está em desequilíbrio. Eu estou aqui, ó, carregando aquela energia que não está legal, da tristeza, da mágoa, aqui no meu coração. Então, eu vou ficar em desequilíbrio energético, mas por conta das emoções, tá? Isso é o que a gente faz com a gente mesmo. Mas, quando você está vibrando nessa energia e você está em contato com outras pessoas, você passa essas energias para as outras pessoas. E essas pessoas vão captar. E elas vão ficar mal também, se elas não tiverem com a sua, vamos falar, né, uma forma de resistência, né? Se elas não tiverem com a sua frequência elevada, elas também vão captar essas energias, tá? E isso são as energias, são os desequilíbrios energéticos. E o que são os desequilíbrios espirituais? Como é que a gente fica desequilibrada espiritualmente? Que é um pouquinho diferente. Existem várias formas de você ficar desequilibrada espiritualmente. Mas, por exemplo, uma mediunidade que não é trabalhada, que não é disciplinada, que não foi educada, quando você tem uma mediunidade que você pode chamar de percepção extrasensorial, quando você tem uma percepção extrasensorial, você consegue captar, né? Você tem uma comunicação com o plano espiritual, você capta energias, você tem mediunidade. Então, pode usar os dois termos. Você pode falar mediunidade, como você pode usar o termo de percepção extrasensorial. Então, se você tem uma mediunidade muito grande, muito aflorada e não está sendo trabalhada, não está sendo educada, você vai também ficar em desequilíbrio espiritual, tá? A outra forma de você ficar em desequilíbrio espiritual é quando você atrai, a gente pode colocar o nome no espiritismo eles usam o termo de obsessores, mas você atrai seres necessitados da luz, tá? Vamos falar assim, seres que estão em desequilíbrio. Então, eu tô ali recebendo uma interferência negativa desses seres espirituais. O que são esses seres espirituais? Tá? Que são os espíritos? São, porque quando a gente desencarna, a gente se torna espírito, né? A gente continua vivendo do outro lado. E ninguém vira anjo e ninguém vira santo porque morreu, porque desencarnou, não. Então, se eu era uma pessoa que é boazinha aqui, então eu vou continuar com a mesma índole do outro lado. Se era uma pessoa má, uma pessoa difícil, eu vou continuar da mesma forma do outro lado. Então, gente, não mudamos, né? A gente não muda porque desencarna. Nós continuamos sendo os mesmos, tá? Só que a gente vai escolher com quem a gente vai sintonizar. Então, quando você recebe uma interferência negativa espiritual, por exemplo, quem gosta muito de bebida, ela vai atrair seres espirituais que também gostam de bebida,
que estão na mesma sintonia. Então ela vai se aproximar dessas pessoas e essa pessoa vai sofrer uma interferência espiritual negativa desse ser que gosta de beber como ela. E cada vez mais ela vai sentir vontade de beber, tá? Então, quando as pessoas, por exemplo, estão fumando, bebendo, usando drogas, elas não estão sozinhas. Elas estão recebendo uma interferência negativa espiritual. Já ouviu falar que ninguém fuma sozinho, que ninguém bebe sozinho? Beber eu tô falando com desequilíbrio. A pessoa, ela tá em casa assistindo televisão, aí de repente vem na mente dela: eu podia ir pro barzinho beber. Ou então ela sente vontade de usar droga, como se tivessem colocado: nossa, ó, lembra, isso aqui é bom. Ela tá sofrendo uma interferência espiritual negativa e ela não tá percebendo, tá, gente? E nisso, as pessoas sofrem interferência de várias formas, que deixam elas mais irritadas, deixam elas mais nervosas. Tem pessoas que ficam em depressão por uma interferência espiritual negativa. Tem pessoas que querem se suicidar, né? Que elas pensam em suicídio sem antes nunca ter pensado. É como se viesse na mente dela um monte de coisinhas ali. Ah, mas a sua vida não tá boa. Olha, faz isso. Pula da janela, faz aquilo outro. Então, essas interferências, elas existem. Você pode não acreditar, né? É todo um direito da pessoa de não acreditar, mas a gente está constantemente recebendo interferências negativas, tanto energética quanto espiritual, tá? Tem muito mais seres convivendo entre nós, seres desencarnados, né? Que estão no plano, que estão aqui convivendo junto com a gente numa outra dimensão, do que vocês conseguem imaginar. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. A gente convive todo o tempo com esses seres. Só que a gente escolhe com quem que a gente quer conviver. A gente escolhe quem são os nossos amigos espirituais. Por isso, a necessidade da gente elevar a nossa frequência, da gente cuidar dos nossos pensamentos. Por isso, a necessidade da gente cuidar do que a gente vibra, do que a gente fala, do que a gente faz. Sabe aquela frase? Me diga com quem tu andas, que te direis quem és, né? É exatamente isso. Então, a gente vai atrair para perto da gente aquilo que a gente está vibrando, aqueles seres. Se você gosta de ajudar as pessoas, você vai atrair seres iluminados que vão te ajudar nesse propósito de ajudar as pessoas. Se você gosta de estudar, vão atrair seres que vão te dar mais criatividade, vão te aguçar o seu conhecimento, enfim, eles te auxiliam naquilo que você gosta, é por afinidade. Se você gosta de fazer oração, se você gosta de meditar, você vai atrair esses tipos de seres harmonizados, equilibrados, que vão te intuir para coisas boas, para as coisas positivas, tá? Então, gente, constantemente a gente está recebendo interferências de todo a nossa volta, né? E Allan Kardec, ele dizia assim, que os espíritos nos dirigem de ordinário que vos são. Então, se você não tem capacidade de dirigir a sua vida, os seus pensamentos, você acaba se tornando uma marionete na mão dos outros seres, tá? O que existe também? Esses são os espíritos que eu falei, os seres que eles se aproximam de você por afinidade. Mas também existem os seus inimigos de vidas passadas. E como é que a gente trata isso, Tati? Como é que funciona isso quando a gente tem inimigos de vidas passadas? Para isso você precisa acreditar, né, em vidas passadas. Mas como é que funciona? São seres, né, que você conviveu, pessoas, né, que você conviveu numa outra vida e que nessa vida ele te encontrou e ele tem muita raiva de você por alguma coisa que você fez no passado. Vamos supor que você matou alguém no passado e fez isso, prejudicou essa pessoa por várias reencarnações, né, por várias vidas. Então o que acontece? Ele te encontra, ele te procura e ele te encontra nessa existência.
Então ele começa a te perseguir, ele começa a querer prejudicar a sua vida de todas as formas. Sabe quando as pessoas parece que tá tudo bem em casa, de repente um copo cai e começa as brigas, todo mundo começa a brigar, ficar nervoso do nada? Então aquilo ali tem uma interferência, ele começa a prejudicar a sua vida. Então tem graus, vamos falar assim, da intensidade desses inimigos do passado. Tem uns que querem prejudicar você, tem outros que querem te matar. Então existem realmente esses inimigos do passado que interferem na sua vida e te prejudicam, trazendo um desequilíbrio espiritual muito grande para sua vida, tá? Tem pessoas, gente, que vai parar no psiquiatra, que vai ser internado como se fosse loucos, tá? Tudo isso é uma interferência espiritual. Então, por mais que a gente fique leigo no assunto, que você não saiba sobre isso, mas nós somos seres espirituais, que nós estamos tendo uma passagem aqui pelo planeta Terra. Aqui é muito rápido essa passagem. Só que o nosso espírito, ele é milenar, né? O nosso espírito, ele é imortal. Então a gente traz muitas cargas de outras vidas. Só que a gente está aqui hoje para aprender a fazer diferente. Então agora eu vou falar para vocês de que forma que vocês podem fazer diferente, de que forma que eu posso evitar essas energias negativas que atrapalham a minha vida, tanto aos desequilíbrios energéticos como os desequilíbrios espirituais. Você sofre de desequilíbrio espiritual? Você sofre de desequilíbrio energético? Me conta, me manda mensagem, me fala se você sente alguma coisa assim. Porque o que eu recebo, gente, são pessoas que me buscam justamente porque elas sentem muitos desconfortos, muitos desequilíbrios, tanto energético quanto os desequilíbrios espirituais, tá? Porque tudo isso existe. E tudo dá para tratar, e tudo dá pra gente curar, tá? Então, tudo é possível de se restabelecer, da gente harmonizar. Só que depende de quem? Que a única pessoa que pode fazer por você é você mesmo, tá? Então, primeira coisa, quando a sua fé está fortalecida, o que que acontece? Independente da religião, se você é católico, se você é espírita, umbandista, evangélico, não sei. Mas quando a sua fé está fortalecida, você fica imune a essas energias, tanto espirituais como essas energias energéticas, né? Os desequilíbrios energéticos. Por quê? Porque o seu padrão vibratório está elevado. A sua fé, o que é a sua fé? Quando você confia em Deus, você está mostrando confiança, você está elevando a sua vibração. Então não tem nada mais forte, gente, do que a fé. Não tem nada mais forte do que a fé. Então, elevar a sua fé, confiar na providência divina, confiar em Deus da forma que você acredita, do jeito que você quer. Então, eu estou focando e acreditando na providência divina. E isso eleva o meu padrão vibratório, tá? Agora, quando minha fé está vacilando, quando eu não acredito em mim mesmo, eu não acredito na providência divina, então eu me torno uma presa muito fácil dessas energias negativas. Então é fácil, baixou o padrão vibratório, você pode ficar em desequilíbrio energético, você pode adoecer e você pode sofrer interferência espiritual, tá? Então, baixou a sua vibração, você vai receber interferências negativas. Então, só a gente pode fazer por nós para que a gente fique harmonizado e equilibrado. Então, elevar o padrão vibratório. De que forma que eu elevo o meu padrão vibratório? Cuidando dos meus pensamentos. Gente, isso é tão sério, porque a gente pensa, mas a gente não presta atenção no que nós estamos pensando. Ninguém presta atenção no que está pensando. A gente só vai pensando e vai passando tanto pensamento ruim, tanto pensamento negativo, e você não está nem atento ao que está acontecendo ali. Então,
atenção nos seus pensamentos. Cuida dos seus pensamentos. Fique atento, você é um observador de você mesmo. Fique atento aos seus pensamentos para que essas energias negativas não cheguem. Vem um pensamento negativo, você, opa, tira isso aqui. É como se você mudasse a frequência do rádio, tá? Então você tem a capacidade de mudar a frequência do rádio. Muda isso, muda a frequência dos seus pensamentos. Quando você sentir que você não tá bem, levanta, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, faz uma oração, chama uma amiga para conversar. Tem várias formas de você sair dessa energia, tá, gente? Tem muitas formas de você sair dessa frequência que tá tão baixa. Vai assistir um filme de comédia, o que eu gosto de falar para as pessoas, né? Vai assistir um filme de comédia, vai tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, vai ficar perto da natureza. Tudo isso ajuda você a transmutar essas energias negativas, ajuda você a sair dessas energias. O que você faz que melhora a sua energia? O que você faz para melhorar a sua energia? Eu tenho as minhas técnicas, né? Eu tenho a minha forma de me harmonizar. Quando eu percebo rapidamente que eu estou conversando com alguém e que a minha frequência baixou, é instantâneo, gente. Eu estou conversando com alguém e eu sinto que a minha frequência baixou. Aí eu fico fraquinha, né? Assim, me dá aquela molezinha, aquela tristezinha. Ou às vezes você sente angústia que não é sua, é do outro. Quando eu percebo que não é meu, a primeira coisa, isso não é meu. É vocês tomarem consciência, isso não é meu. Isso não me pertence. É deixar com o outro que é do outro e ter consciência que você trabalha a sua energia. Então, a primeira coisa eu faço isso não me pertence. Mas se me afetou de alguma forma, gente, é porque eu abri espaço. Eu abaixei a minha frequência de alguma forma, tá? Como que a gente baixa a frequência? Quando a gente fica com dó das pessoas. Por exemplo, se alguém me contar uma história muito triste e ao invés de eu ajudar a pessoa, eu começo a ficar com dó da conversa que ela tá me contando. E é como se eu quisesse salvar essa pessoa. Nesse momento que eu senti dó, eu abaixei a minha frequência. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que tá tudo certo sempre. Que tudo no universo tá certo. E que cada um tá passando aquilo que precisa e que dá conta. Mas eu posso auxiliar essa pessoa sem me envolver emocionalmente com ela, sem me envolver energeticamente com ela. E o que acontece normalmente? As pessoas querem ajudar e elas saem pior do que elas chegaram, né? Então elas acabam recebendo a energia negativa da outra pessoa, mas porque ela baixou o padrão vibratório dela. Então, se você quer auxiliar alguém, escuta, mas não absorve, tá? Não absorve essa energia. Por quê, gente? Senão você vai adoecer junto. Sabe aquela historinha de que tá todo mundo lá na areia movediça e você tá de fora? E você é a única que pode salvar aquelas pessoas que estão na areia movediça. Você vai pular junto e vai morrer junto? Ou você vai dar a mão, você vai dar uma corda, alguma coisa para ajudar essas pessoas? Então, você pode auxiliar e você pode se manter sem misturar com aquela energia. E como é que a gente faz isso? Auxiliando sem sentir dó e sem querer salvar aquela pessoa. Tem pessoas, gente, que elas entram na dor e no sofrimento de todo mundo. Se você contar uma história para ela aqui agora, ela vai querer resolver o seu problema. Ela vai querer falar, meu Deus do céu, como é que faz a sua vida? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela tem o ímpeto de te salvar. Só que é uma regra básica da vida. Ninguém salva ninguém, tá? Ninguém salva ninguém, é uma regrinha básica. A gente auxilia, a gente ajuda quem quer ser ajudado. E se você entrar nessas energias de querer salvar as pessoas, de sofrer com elas, você não vai conseguir ajudá-las, tá bom? Então, não abaixe o seu padrão vibratório. Essa é uma forma de você se defender energeticamente. Boa noite, Mari. Boa noite, Flávia. Boa noite, Daiane. Boa noite, meninas. Então, essa é uma forma de defesa, tá? Cuidar dos pensamentos e das emoções, de não baixar a sua vibração.
A outra coisa, gente, que eu falei aqui agora, a oração, tá? Então, a oração, ela tem um poder de elevar a sua vibração no topo, lá no alto. É como se você criasse um escudo energético poderoso. A oração, ela tem um poder que a gente desconhece, né? A gente desconhece, mas ela realmente, ela cria um escudo de proteção muito grande. Outra forma de você cuidar da sua vibração energética é o que eu sempre falo, que é da meditação. Então, quando você medita, você vai trazer equilíbrio para todos os seus corpos, você vai lembrar de que você é na luz, você se fortalece, você se conecta com a sua presença divina, com o seu eu superior, você fica em paz. E aí, nada aqui fora vai te afetar. Nem as energias espirituais, nem as energias negativas que podem te prejudicar. Você fica, então, blindado quando você tem essa energia quando você medita. É uma forma de você se blindar, tá bom? Tati, mas o que eu faço? Agora eu já tô toda enhacada. Já tô aqui com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor de estômago, tô sentindo fraqueza, tô sentindo tontura, tô sentindo as interferências espirituais, pensamentos negativos vindo na minha cabeça todo o tempo. Como que eu resolvo isso? Gente, tem como reverter, tá? Olha, uma sessão de Reiki, ela te ajuda a transmutar isso. O Reiki, ele vai harmonizar. O que o Reiki faz? O Reiki, ele limpa essas energias negativas e ele vai harmonizar todos os seus corpos sutis. Então, o Reiki, ele é uma técnica de cura natural. Você vai sempre sair mais harmonizado de uma sessão de Reiki. Tem pessoas que gostam de ir numa casa espírita tomar um passe. É ótimo também. Tem pessoas que vai lá na sua igreja e recebe do pastor lá uma bênção, não sei como é que funciona direito, mas ela sai bem de lá, tá? Tem pessoas que vão usar dos banhos. Eu gosto muito dos banhos de ervas e eu super recomendo os banhos de ervas, porque eles realmente tiram aquela energia negativa. Eles te ajudam a te harmonizar, porque a planta, ela tem um poder de cura. Toda planta tem, né? Então tem as plantas de cura mesmo, que é importante você ter conhecimento, porque elas vão te ajudar. Então tem planta que vai te reenergizar, tem planta que vai só limpar a energia negativa, tem planta que vai te trazer alegria, tá bom? Então assim, os banhos energéticos eu super recomendo. Os florais, gente, os florais eles também te harmonizam, florais de bar. Os florais, eles tratam essas emoções, eles te harmonizam, te equilibram nos seus corpos sutis. Todas essas terapias complementares, elas auxiliam a harmonizar você por inteiro. Acupuntura. Eu fiz acupuntura há pouco tempo agora, acho que semana passada, e foi incrível. Por quê? Porque eu estava num momento que não estava bem, eu baixei a minha frequência. E se eu baixar um dia a minha frequência, gente, vocês podem ter certeza, se eu me permitir ficar ruim um dia, se eu fiquei com raiva, fiquei nervosa, fiquei chateada, eu fico quase uma semana passando mal, de verdade, eu fico passando mal. E o que é esse passador de mal? É tudo isso que eu falei pra vocês, tá? É mal-estar, é cansaço, são pensamentos negativos, dificuldades de fazer as coisas básicas do dia a dia, é uma sensação de estar sempre cansado. Então, eu me senti muito mal, assim, semana passada, porque eu me permiti ficar um dia chateada, né? E aí eu demorei 7 dias, quase 10 dias, para poder me restabelecer. E eu busquei a acupuntura para me auxiliar. E eu até postei aqui nos meus stories, quem quiser o contato dessa acupunturista, ela é maravilhosa. E aí ela fez a acupuntura em mim e foi quando eu realmente me restabeleci, tá? Então eu me senti muito melhor depois que eu fiz a acupuntura, porque harmonizou os meus chakras, harmonizou os meus corpos e foi de lá que eu consegui me reerguer novamente. Então eu costumo falar assim, que para você cair é muito fácil, muito rápido, mas para você se reerguer demora um tempinho.
tá? Então a gente tem um trabalho maior para se harmonizar novamente. Bom, eu acredito que cada um tem a forma de se harmonizar. Eu busco a meditação, eu procuro me auto-aplicar reiki, eu faço as minhas orações, dessa vez eu fiz acupuntura. Então é isso, cada um tem que buscar a sua forma de elevar o seu padrão vibratório, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar alguma história, alguma dificuldade, vocês podem me falar, pode me mandar mensagem, pode perguntar, porque o que hoje eu queria passar para vocês é o quanto nós somos, vamos falar assim, frágeis, né? O quanto a gente se permite receber essas energias externas. E isso é responsabilidade da gente, tá? Então ninguém é vítima, ninguém é vítima. Quando as pessoas falam assim, ah, mas isso é porque fizeram magia pra mim, que a minha vida não tá funcionando. Lembra, gente, que ninguém é vítima, tá? A gente tá suscetível a receber essas energias, mas se a gente baixar o nosso padrão vibratório. E eu sei que a gente não consegue ficar 24 horas com o nosso padrão vibratório elevado. Ninguém consegue estar zen, né, todo o tempo. Então, quando você baixar o seu padrão, não se permita ficar por muito tempo ali. Levanta, né, no outro dia, dá uma sacudida na poeira e mesmo que seja difícil, comece a caminhar. Mesmo que seja difícil, continue. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, que quando tiver difícil, ela vai arrastando, mas ela não vai parar. Então a gente continua, nem que seja arrastando. E até que em algum momento você consegue transmutar essa energia e você volta para o seu equilíbrio novamente. Então, boa noite de sono, gente, também é fundamental para restabelecer a sua saúde. Quem está com insônia, ela tem uma tendência se ela não dorme bem, ela tem uma tendência a sofrer esses desequilíbrios energéticos e também o espiritual, tá? Porque baixou o padrão vibratório. Então, cuidar da nossa saúde de uma forma geral, se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma boa noite de sono, tudo isso faz com que a gente consiga manter o nosso padrão vibratório elevado, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Falar para as pessoas não ficarem assustadas quando elas tiverem alguma interferência, tanto espiritual como energética. Tem solução para tudo isso, mas ela tem que saber identificar, tá? Eu tenho muitos pacientes muitos clientes que vão como pacientes pro pronto-socorro, que procura o médico, que procura o cardiologista, achando que está infartando. E, na verdade, aquela pessoa está com um desequilíbrio energético, que é de fundo emocional. E outras vezes, gente, essa pessoa está realmente sofrendo uma interferência espiritual pesada. E que os médicos não vão saber disso, né? Porque não é a área deles. Mas, eu tive vários clientes que vão achando que está infartando e chega lá, não tem nada. E aí os médicos vão falar, é emocional, tá? Então, a pessoa desequilibrou inteira, todos os seus corpos energéticos ficaram desequilibrados. E uma vez desequilibrado, demora um tempo para se harmonizar e se equilibrar novamente, tá? Então, não se assustem, mas busquem ajuda. Eu dei várias dicas aqui da forma de vocês se reequilibrarem. E todo mundo está sujeito a passar por isso. Pelo nível de estresse que a gente vive, pela correria da vida, pelo nervoso que a gente passa com o outro, tá todo mundo correndo esse risco aí de baixar o padrão vibratório e se desarmonizar. Mas lembra, quem manda em você é você. Quem manda na sua cabeça, nos seus pensamentos, é você. Então, quando eu entro num lugar, eu vou como se eu tivesse blindada quando eu tô entrando nos lugares. Quando eu vou conversar com alguém, eu lembro que eu tô ali para auxiliar ou só para ouvir a pessoa. Eu não preciso chegar lá para querer resolver a vida dela. Eu não preciso tomar toda a dor, todo o sofrimento dela. Porque se a gente se mistura com a dor do mundo, você vai só sofrer junto com as outras pessoas. Para pensar aqui comigo rapidamente
quantas pessoas não estão sofrendo várias formas de situações hoje, né, que não são legais. O mundo todo hoje tem muitas pessoas que estão morrendo agora, que estão sendo acidentadas, que estão sofrendo algum tipo de assédio. É muita coisa, gente, muita coisa que está acontecendo. Pessoas que estão morrendo na guerra, pessoas que estão morrendo de fome. Então tem muita dor. E por que que eu vou me sintonizar com essa energia de dor? É a mesma coisa aqui. Então não sintoniza. Pode ser que é a sua vizinha. Ah, mas eu gosto da minha vizinha. Você pode gostar, mas se você sintonizar com essa energia de dor, você não vai ajudar ela e você que vai ficar mal, tá bom? Você que acaba ficando mal. Então a gente, de novo, vamos ficar bem gravado, a gente auxilia sem precisar tomar essa dor pra gente. Isso não é egoísmo, isso aí não é ser frio, isso aí é você se colocar como agente de transformação planetário. Eu costumo falar que a gente é agente de transformação planetário se você auxilia as pessoas, sem você sair contaminado. Vocês já ouviram falar do lírio branco, né? O lírio branco, ele nasce lá do lodo, né? Ele nasce ali no meio do lodo. E o lírio, gente, ele se mantém branquinho, puro. Aquele branco que não tem uma manchinha da lama. Então a gente pode estar em qualquer ambiente, a gente pode estar com qualquer pessoa, que a gente não precisa pegar o que é do outro, tá? Agora, se você tiver essa consciência de que eu vou só levar o que é bom, isso é fantástico. Significa que você já tem uma inteligência emocional, que você já consegue controlar a sua vida, que você consegue ter gerência, que você consegue ter uma gestão sobre a sua vida, sobre as suas emoções, e assim você consegue conviver com as pessoas que são alegres, as que são tristes, você consegue conviver com as dores, com os sofrimentos, com pessoas que são otimistas, e você não vai se sentir tão afetado, tá? Mas a gente escolhe o que a gente quer para nossa vida. E o que você escolhe hoje? Você escolhe conviver com pessoas que são negativas, que estão sempre reclamando da vida, ou você escolhe conviver com pessoas que são otimistas, pessoas que te elevam, que falam coisas boas, que te dão uma sacudida e falam levanta e vamos correr para a vida, não fica aí chorando. O que você escolhe viver? Qual é a frequência que você está vibrando? É isso, gente. O que você está assistindo na televisão. O meu marido, por exemplo, ele gosta de ver noticiários, ele assiste ele gosta de saber o que aconteceu, né? Quem morreu, quem não morreu, que acidente que foi. E não é porque eu sou, gente, alheia ao que está acontecendo no mundo, mas eu estou escolhendo, é uma escolha minha, não vibrar e não entrar naquela energia do sofrimento e da dor. Não é que eu estou alheia, eu simplesmente não vou conseguir fazer nada naquele momento com aquelas pessoas que estão ali sofrendo, que morreram, que foram acidentadas, enfim. Coisas tristes acontecem todo o tempo, mas tudo tem uma frequência, uma energia, e no momento que eu estou assistindo aquilo, eu estou entrando naquela energia. Vocês já viram um filme de suspense? Quando eu estou num filme de suspense, o que acontece? A minha adrenalina, porque eu estou entrando na energia do filme. Eu estou ali, chega o coração, acelera, parece que o suspense, eu estou fazendo parte do filme. Eu estou entrando na energia do filme, que é de suspense. E te dá aquela até taquicardia, né? Filme de terror, por exemplo, eu não assisto. Parece bobo, mas eu não assisto, né? Pra que eu ficar passando medo? A gente já tem tanto medo natural, então eu não passo medo. Quando você assiste um filme de amor, você não sai toda amorosa, porque você está entrando na energia do amor. Você se sente, dá vontade de abraçar o parceiro, a parceira, dá vontade de dar um beijinho, dá vontade de falar eu te amo, porque você entrou na energia do filme. Tudo está emanando uma energia, gente. Tudo está emanando uma energia. Então a gente escolhe com o controle, com a frequência do rádio, o que nós queremos vibrar.
Então, para manter o nosso padrão vibratório elevado, o nosso equilíbrio energético e espiritual, a gente precisa fazer boas escolhas para nossa vida, tá bom? Então, se você tá tendo pesadelos, se você tá tendo insônia, se você tá tendo dores de cabeça, dor de estômago, pensamentos negativos, procura fazer tudo isso aqui que eu dei de dica, tá? De elevar o seu padrão vibratório, para você não ficar passando mal depois, porque não é bom, né? Não é legal. E se você, ao contrário, já acorda feliz, já tá bem, tá sentindo gratidão sempre, o seu corpo tá com saúde, você tá vibrando paz, você tá vibrando em coisas boas, irradia isso para as pessoas, emana isso para as pessoas, tá bom? Então, gente, mostra para o mundo que a gente tem nossas dificuldades, mas você é luz. Mostra o que você tem de melhor, mostra o que você tem de melhor, auxiliando, colaborando e sendo um agente de transformação por onde você passar, um agente planetário, tá? A doutora Daiane, só falta o gatinho para abraçar. Então, mas quando você tá vibrando nessa energia do amor, o gatinho vai aparecer. E daí você tá entrando em sintonia com esse gatinho. Abraça os seus. Chloe, acho que é isso. Eu queria agradecer aqui, gente, a participação, então, de todos vocês. A Edilzete está sempre presente, eu agradeço muito, agradeço a Daiane, a todos vocês que estiveram aqui, tá? O Adailton, todos vocês. Ah, você abraça o seu bebê. Obrigada, viu, gente? Esse é um assunto muito sério, que as pessoas às vezes não dão a atenção que precisa. O mundo tá muito doente, tá? O mundo tá muito doente energeticamente, o mundo tá muito doente espiritualmente. Então a gente nunca teve tantos casos de suicídio. Essa nossa região tem muito suicídio. Aqui tem muita depressão, tá? O mundo todo tem, mas eu tô falando da nossa região. Então, o mundo tem muita gente doente. E o que a gente pode fazer para colaborar? É isso aqui. Eu tô fazendo a minha parte de passar um pouco do que eu sei. Não que eu seja perfeita, porque eu também passo pelos meus altos e baixos. Mas, gente, lembra que você é um agente de transformação. Quando você se transforma, você transforma as pessoas à sua volta. Quando você auxilia as pessoas, você está ajudando uma pessoa a não entrar nas drogas, a não entrar na depressão, a não tentar um suicídio, tá? Então é isso. Como a Edilzete colocou, vamos emanar energia de amor e de prosperidade, sim, para todo o planeta. Então, não tem como a gente ser feliz se a gente... Enquanto tiver irmãos sofrendo, a gente não tá totalmente feliz, tá? Então, vamos emanar o que a gente tem de melhor para as pessoas à nossa volta, colaborando. O que eu faço aqui, gente, é isso. Eu tô passando um pouco do meu conhecimento e agradeço a vocês que tiveram paciência de me ouvir. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas se eu conseguir auxiliar uma pessoa, eu já tô muito feliz, tá? Eu já agradeço muito se eu conseguir despertar, se eu conseguir auxiliar essa pessoa de alguma forma. Eu sou grata por me colocar como um instrumento e estou à disposição. Se você sabe de alguém que precisa, que tem alguma dúvida, que precisa de ajuda, vocês podem mandar para mim, me indicar, tá bom? Então, boa noite, muita luz no coração de todos vocês, muita paz, e que possamos estar harmonizados, equilibrados, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, que possamos estar em paz, em luz, em amor. Que possamos estar em paz, em luz, em amor. Obrigada, obrigada, obrigada.